Reviravolta da reviravolta, rapaziada. Antônio Oliveira deverá ser desligado do comando técnico do Clube do Remo. Voltamos atrás da volta atrás. A verdade é essa. Antônio Oliveira deverá ser desligado do clube do cargo de treinador do Clube do Remo. E aí já tem um nome assim muito próximo de assumir. Mas antes de a gente falar sobre isso, esse vídeo aqui tem um oferecimento aí do meu amigo Gabriel. Se você está interessado em fechar o pacote de TV com o Gabriel, ele te atende ali de uma maneira bem prática e bem prestativa. Primeiro comentário fixado, lá embaixo está o link do WhatsApp do Gabriel. Só você entrar em contato com ele para você acompanhar os principais canais de futebol e canais de séries, filmes do Brasil e do mundo. Entre em contato com o Gabriel aí, tá? Esse vídeo também tem um patrocínio de Bet Nacional. Primeiro comentário fixado, clica lá, se cadastra. As ligas europeias estão a todo vapor. Você pode fazer sua fezinha lá. Tem também um campeonato brasileiro, Série A, B, C e D, a reta final da Série D nesse final de semana. Então, faça aí sua fezinha clicando no primeiro comentário da Bet Nacional, tá bom? Bora lá, pessoal. Primeiramente, falar sobre essa saída do Antônio Oliveira. Ontem foi divulgado pela manhã que ele tinha sido demitido. À tarde, depois de comandar um treinamento, foi confirmado que ele não teria sido demitido, que ele teria sido mantido no cargo. Porém, o presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já tinha definido que o português não ficaria. E ele já autorizou, inclusive, a diretoria a ir buscar um substituto, a ir buscar um treinador. Daqui a pouco a gente fala sobre esse treinador aí, tá? Mas, pelas informações que chegaram pra gente, o Marcos Braz, mais uma vez, queria segurar o português. Mais uma vez. Eu não consigo entender, cara, de onde é que o Braz tira essas ideias de que o cara que não conseguiu fazer o Remo jogar em 11 jogos vai conseguir fazer o Remo jogar daqui pra frente. Eu, sinceramente, não consigo entender. E, Braz, daqui a pouco tem um recado pra você também, tá? E aí, o português foi demitido, foi desligado. Wayne, mas por que o Remo ainda não anunciou nas suas redes sociais? Porque a parte burocrática ainda é um peso. O Clube do Remo ainda está negociando a parte burocrática. Mas ele não trabalha mais no Remo. E detalhe, hoje tinha um treino para acontecer. Esse treino foi cancelado. Por quê? Porque o treinador, Antônio Oliveira, vai ser desligado, vai ser demitido. E provavelmente um novo treinador deve ser anunciado hoje e deve já chegar ou no domingo ou na segunda-feira já para iniciar os trabalhos para o jogo contra o Amazonas. O Antônio Oliveira, ele chegou no Clube do Remo já com uma expectativa baixa da torcida. Foi um treinador que viveu mais momentos ruins do que momentos bons. Mais jogos ruins do que jogos bons. O jogo contra o Criciúma foi um jogo em que o Remo jogou bem. O Remo teve as ações, conseguiu ali criar oportunidades, os jogadores perderam gols, o Davó perdeu uns 3, 4 gols nesse jogo, tá? E oportunidades também. E aí, no finalzinho, houve o lance lá de pênalti e o Criciúma, que já estava muito conformado com o 1 ponto, conseguiu os 3 pontos. Não caia nesse papo do Eduardo Batista de que o elenco do Remo é o melhor da Série B. Não é. Não é. Tá? Não é. Wayne, mas tu tá desvalorizando os nossos jogadores. Não, meu amigo. Meu amigo, entende, pelo amor de Deus, você assiste o Remo jogar, cara. Você percebe que quando o Davó sai, entra um cara 3 vezes pior que ele. Que quando o Marrone sai, entra um cara 3 vezes pior que ele. Quando não, é uma aposta. Que elenco desse é melhor se você não tem peças no banco de reservas que possam resolver o jogo, que possam mudar a história do jogo? Até o Regis, o Região da Massa, ele não consegue mais mudar a história do jogo quando entra no segundo tempo. Se você comparar o elenco do Remo com o do Goiás e do Coritiba, não tem comparação. Não tem, cara. A gente viu lá o baile que o Coritiba deu na gente, com 1 a mais. A gente com 1 a mais. Então, meus amigos, não é uma questão de eu achar que o elenco do Remo é o melhor. É aquilo que de fato eu tô vendo, que eu tô enxergando. E o Eduardo Batista fez isso mais para valorizar a própria vitória do time dele, que ele sabe que o time dele não jogou bem. E ele não pode perder o elenco, muito menos perder ali a direção, que ele tá indo muito bem, já entrou no G4, venceu mais um jogo, fora de casa contra um adversário direto.
Então o Eduardo Batista sabe da importância. Então não cai nesse papo. Sobre o Antônio Oliveira, já está indo embora tarde. Era para ter sido demitido contra o Botafogo. Não fizeram isso. Quiseram sacrificar as nossas possibilidades de acesso. O Remo poderia ter conquistado 4 pontos nessas duas rodadas, ou até mesmo 6. Nessas 2 rodadas que o clube do Remo manteve ainda o Antônio Oliveira além do jogo do Botafogo. Não fez. Não fez. E o Antônio Oliveira agora foi demitido, isso porque o Tonhão quer. Porque o Marcos Braz, que quando chegou foi perguntado sobre SAF e disse o seguinte: não, eu não vim aqui por SAF, eu sou funcionário do Remo. Funcionário. Então, Marcos Braz, se você é funcionário do Remo, respeite a hierarquia. O presidente é o Tonhão, não é você. Se o Tonhão definiu que o cara vai sair, aceite. E já trabalhe junto com a sua cúpula aí, que você tem, que trabalha com você, como vai ser resolvido a rescisão dele. Mas se o presidente chegou e falou: olha, eu não quero mais esse cara aqui, você tem que acatar, você é funcionário do clube. O cara já te deu uma oportunidade nesse jogo aí. Contra o Criciúma, o Remo perdeu. Não tem mais clima para esse cara ficar no Remo. Não tem mais clima. E você ainda querendo manter esse cara. Outra coisa, a informação que eu recebi é de que o Marcos Braz também pode deixar o Remo. E na minha opinião, nós teremos mais ganho com isso do que perda. Por quê? O Marcos Braz, ele chegou no clube do Remo com uma expectativa grande. A expectativa que a gente criou no Marcos Braz, ela foi uma expectativa boa. Olha, vamos fortalecer o nosso elenco, vamos brigar agora de vez, porque o Marcos Braz chegou. Todo mundo pensou assim. Todo mundo. Todo mundo que torce pro Remo. Até os mucurentos ficaram com medo. Eu vi muito mucurento falando aí: olha, os caras contrataram o Marcos Braz. Porque quando foi falado que o Marcos Braz vinha pro Remo, na primeira vez, os caras zombaram. Falaram que o Remo não tinha dinheiro. Porque agora, né? Vocês lembram, né? Vocês lembram o que aconteceu? Quando o Remo especulou determinados jogadores, como o Marrone, por exemplo, os mucurentos, que vai vir pro Remo o quê, rapaz? O Remo não tem dinheiro pra contratar Marrone, pra contratar Cantilho. Aí agora o Remo é patrocinado pelo governador, eles não aceitam. Eles não aceitam que a fase do Remo é muito melhor do que a deles. Eles não aceitam isso. E aí zombaram na questão do Braz, que o Braz não viria pro Remo. O Braz veio e até eles ficaram com o pé atrás. Nossa, agora o Remo vai mudar de patamar. Só que a expectativa, ela não superou a realidade. Por quê? O Marcos Braz veio, trouxe o Cantilho, trouxe o Marrone, trouxe o Hernandes, que eu acho um bom jogador, só que não se encaixou nesse esquema tático aí, e trouxe uma porrada de aposta, gente. O elenco do Remo ficou mais fraco do que mais fortalecido, porque a gente deixou embora Viseu, Maxwell e Adailton, 3 atacantes. A gente trouxe caras piores que eles. O Nico e esse Eduardo, e eu nem esperei ainda o jogador de Guiné-Bissau jogar, mas deve ser muito ruim também. Esses 3 são piores do que os 3 que a gente contratou. E não era pra isso acontecer. Não era pra isso acontecer. Mas são 3 jogadores piores. Piores. Eu não tô pedindo aqui o Viseu de volta, o Maxwell de volta, o Adailton de volta. Até porque eu acho que são 3 jogadores que deveriam ter saído mesmo. Não conseguiram render. Agora você trazer 3 caras piores do que esses. E o Marcos Braz tem responsabilidade nisso. O Marcos Braz, ele centralizou o futebol do clube do Remo para ele. Ele destruiu um início de projeto de profissionalização que o clube do Remo estava construindo. Então, na minha opinião, essa saída do Braz, ela tem mais ganho do que perda. Vamos ver os próximos capítulos, né? Eu quero que ele saia. Eu quero que ele saia, ainda acompanho ele no aeroporto ainda. Sobre o treinador, tá? O nome preferido da diretoria do Clube do Remo é Guto Ferreira. E isso desde quando a gente começou ali a especular a saída desse treinador aí. A diretoria do Clube do Remo quer o Guto Ferreira. Eu só quero, assim, dar um conselho pro Tonhão, se eu puder, né, também. Se o Tonhão puder assistir aqui o vídeo. Contrate um treinador, Tonhão, pensando já na temporada do ano que vem. Pensando que esse treinador, ele vai dar um ganho ali esportivo para esse time do Remo, vai, mesmo que o Remo não suba, esse treinador fique para a temporada do ano que vem. O Guto Ferreira, beleza, é um treinador de nível de Série B. E eu acho bom treinador, tá? Acho bom treinador, gosto do jeito como ele trabalha, gosto da formação que ele utiliza também. E ele é um cara vencedor na Série B. O Guto Ferreira é um cara vencedor na Série B, conhece muito a competição. E é isso que está faltando pro Remo, um cara que conheça como jogar a Série B. E como também instruir os atletas a jogar a Série B. Ponto. O Guto Ferreira fazendo um trabalho regular ali, muito bom, deixando o Remo novamente brigando pelo acesso,
Porque hoje o Remo não briga pelo acesso. Vamos ser honestos aqui, né? O Remo hoje não briga pelo acesso. Mas o Remo voltando a brigar pelo acesso, e mesmo que não suba, o Guto Ferreira tem que ser mantido para o ano que vem. E um projeto em cima das escolhas que ele vai fazer. De bons jogadores. De jogadores que vão vir e vão dar um ganho técnico para o clube. Vão conseguir elevar o patamar esportivo do Remo. Não jogadores de Guiné-Bissau, do futebol de Vietnã, do futebol de Tailândia, do futebol da Nova Zelândia. Não, cara. Esse futebol amador aí a gente não precisa trazer. Eu prefiro que traga um cara da Série C, por exemplo, um Thiago Marques. Ou o Charles, que foi contratado pelo Operário recentemente. Aquele que jogou no Remo. Tava jogando bem no Ipiranga. Foi pro Operário. Se for pra trazer um jogador Eu não tô falando que o Remo tem que ir na Série C atrás de jogador, não, tá? Não me interprete mal. Mas se for pra trazer um jogador da Tailândia, um jogador do Vietnã, que são ligas amadoras, traz o cara da Série C, pô. Traz o cara que tá se destacando na Série C. Essa é a minha opinião sobre isso. Então, essa saída aí do Antônio Oliveira, ela é providencial. Se você me perguntar se o Remo ainda tem tempo para recuperar o campeonato, eu acredito que não. Mas isso pode mudar. Se o Remo conseguir, nos próximos 5 jogos, 3 vitórias, por que não? Por que não? Nos próximos 5 jogos, olha o que eu vou dizer mais uma vez. Se o Remo conseguir nos próximos 5 jogos, 3 vitórias e um empate, o Remo volta para a parada. O Remo volta para a briga. Não precisa ser 3 vitórias seguidas, mas precisa nos próximos 5 jogos, 3 vitórias. Por quê? Em 10 jogos, o clube do Remo precisará vencer a metade. Em 10 jogos. E eu acho que até, dependendo do desempenho do clube, dependendo do desempenho do time, por que não? Eu acho que até mais. Acho que dá pro Remo somar nos próximos 5 jogos 12 pontos. 12 mais os 35, o Remo vai a 47. Já elimina qualquer possibilidade de rebaixamento e consegue ali voltar para a briga do acesso. Só um detalhe que eu vou deixar aqui bem explicado para vocês e bem detalhado. O clube do Remo enfrenta Vila Nova, quer dizer, Amazonas, respectivamente, tá? Amazonas, Vila Nova, Atlético Goianiense e o Volta Redonda. Depois do Volta Redonda, vai enfrentar a equipe do CRB em casa. São 5 jogos. Não dá para o Remo vencer o CRB e não dá para vencer o Atlético Goianiense em Belém? Eu acho que dá. Com o novo treinador, dá. Não dá para vencer o Amazonas e vencer o Volta Redonda fora de casa? Eu acho que dá. E aí, contra o Vila, quem sabe roubar um ponto do Vila? Ou até vencer também. Eu acho muito difícil, improvável que o Remo vença os 5 próximos jogos. Mas se conseguir essa façanha, fica muito forte o processo, mano. Fica muito forte. Porque vai ficar faltando 3 vitórias em 9 jogos. Gente, 3 vitórias em 9 jogos para o Remo conquistar o acesso. É aquilo, é a sequência que vai definir o que o Remo quer no campeonato. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.